Hoje nossa aula para o sexto ano C de língua portuguesa será sobre os encontros vocálicos. Encontros vocálicos são encontros de vogais e semivogais sem consoantes intermediárias. Eles acontecem na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. As vogais são as letras A, E, O. E as semivogais são as letras I e U. Os encontros vocálicos, eles são classificados em ditongos. Os ditongos são classificados em crescente, quando primeiro vem uma semivogal e em seguida vem uma vogal. Como temos aqui o exemplo da palavra série. Primeiro veio a letra I, que é classificada como uma semivogal, em seguida veio a letra E, que é classificada como uma vogal. O ditongo decrescente, na mesma sílaba, vai vir primeiro uma vogal, em seguida uma semivogal. Olha o exemplo aqui da palavra perdeu. A letra E é classificada como uma vogal e a letra U como uma semivogal. Ditongo oral é quando o ar sai apenas pela boca, como temos o exemplo aqui da palavra pai. Ditongo nasal é quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais, como por exemplo, pão. No exemplo aqui da palavra pai, ele é classificado como um ditongo oral, porque o ar sai pela boca, e ele também é classificado como um ditongo decrescente, porque primeiro veio a vogal, em seguida veio a semivogal. Nesse outro exemplo aqui, que tem pão, ele também é classificado como um ditongo decrescente, porque primeiro veio uma vogal, que é a letra A, em seguida veio outra vogal, que é a letra O. E nasal, porque o som sai pela boca e pelas fossas nasais. Os hiatos são classificados como quando as vogais ficam em sílabas separadas. Por exemplo, navio. Observe que as sílabas elas ficaram separadas. Ficou uma semivogal, que é a letra I, e ficou uma vogal sozinha. Então, sempre que ficarem em sílabas separadas, elas serão classificadas como hiato. No tritongo, vão ficar 3 na mesma sílaba. Lembrando que no tritongo sempre vai ficar primeiro uma semivogal, em seguida uma vogal, logo após uma semivogal. Então a regrinha para o tritongo é: primeiro vem semivogal, em seguida uma vogal, logo após uma semivogal. Então, na palavra Paraguai, ela foi classificada como tritongo porque primeiro veio uma semivogal, que é a letra U, em seguida veio uma vogal, que é a letra A, logo após veio outra semivogal, que é a letra I. Então, os ditongos crescentes sempre vai vir na mesma sílaba uma semivogal e depois uma vogal. Lembrando que as semivogais são as letras I e a letra U. E a vogal são as letras A, E, O. Então, os ditongos decrescentes são quando na mesma sílaba primeiro vem a vogal, depois vem a semivogal. Lembrando que as vogais são A, E, O e as semivogais I e U. O ditongo oral é quando o ar sai apenas pela boca. E o ditongo nasal é quando o ar sai pela boca e pelas fossas nasais. No hiato, quando as vogais ficam em sílabas separadas. E no tritongo é quando na mesma sílaba há uma semivogal, uma vogal e uma semivogal.
sempre nessa mesma ordem. Primeiro a semivogal, em seguida a vogal, logo após a semivogal. Lembrando que as semivogais são as letras I e U, as vogais são as letras A, E, O e as semivogais I e U. Nós temos aqui esses exemplos: relógio, beijo, quase, quando, saúde e Uruguai. Quando eu falo a palavra relógio, pode observar que existem aqui duas letras, duas vogais na mesma sílaba. Sendo que primeiro vem uma semivogal, depois vem uma vogal. Então, sempre que primeiro vier uma semivogal e em seguida vier uma vogal, ele é classificado como ditongo crescente. Então, na palavra relógio, nós teremos um ditongo crescente. Na palavra beijo, também vieram duas vogais na mesma sílaba, sendo que primeiro veio a letra E, que é classificada como uma vogal, em seguida a letra I, que é classificada como uma semivogal. Então, sempre que primeiro vier a letra E, que é uma vogal, e em seguida vier a letra I, que é uma semivogal, ele é classificado como um ditongo decrescente. Na palavra quase, existe um ditongo crescente, porque a letra U é uma semivogal e a letra A é uma vogal. A letra U é uma semivogal e a letra A é uma vogal. E ele é um ditongo crescente oral, porque o A sai apenas pela boca. Na palavra quando, também, é um ditongo crescente, só que não é oral, ele é nasal, porque o ar sai tanto pela boca quanto pelas fossas nasais, quando. A palavra saúde, ela é classificada como hiato, porque ficam em sílabas separadas, a vogal e a semivogal, elas estão em sílabas separadas. Nosso último exemplo aqui é a palavra Uruguai. Uruguai ficou 3 na mesma sílaba, sendo que nessa ordem, a letra U, que é uma semivogal, a letra A, que é uma vogal, e a letra I, que é uma semivogal. Então, ficaram as 3 na mesma sílaba, e essa mesma ordem, semivogal, vogal e semivogal. Certo, meus amores? Então, agora vocês irão realizar a atividade que está disponível no portal e enviar para o meu e-mail para fixar melhor o assunto. Olá, chicos e chicas! Como é que vocês estão? Como é que está sendo esse tempo para vocês? Vocês estão conseguindo se adaptar a essa nova metodologia de estudo? Antes da gente iniciar o nosso conteúdo, eu quero passar para vocês algumas dicas que poderão ajudar vocês nos estudos, algumas práticas que podem contribuir para que vocês tenham um melhor resultado. A primeira dica é: separe um espaço para estudo, certo? Separe um local onde você se sinta bem, se sinta à vontade. Não sei se vai ser na sala, no quarto, em alguma área, mas reserve um espaço para que você se sinta confortável para estudar. Segunda dica é: organize o seu material antes de iniciar os estudos. Pegue tudo que você vai precisar, o livro, um dicionário, o computador, tudo que você for utilizar, o caderno, o estojo. Separa já o material antes de iniciar a aula. Terceira dica: estabeleça um horário para estudar. Não é porque vocês estão em casa o dia todo que vai estudar qualquer horário, quando der, quando não der. Não, reserva um horário, faz um cronograma de estudo, estabelece aquele horário certo para que você possa estudar, porque assim você consegue se adaptar melhor, se organizar melhor. Quarta dica:
separe o celular. Eu sei que é difícil, eu sei que vocês têm um apego muito grande com ele, mas nesse momento de estudo não é interessante que vocês fiquem com o celular perto de vocês, a não ser que você esteja estudando por ele. Se você estiver estudando por ele, tudo bem, mas desativa as redes sociais, não se concentra em rede social no momento de estudo, se desliga um pouco desse mundo virtual das redes sociais. Quinta dica: façam anotações para o vídeo, não segue o vídeo até o final, para a videoaula, escreve anotações, escreve o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, palavras que vocês não sabem o que significam. Para o vídeo, escreve, procura o significado, procura saber quem é, o que é, dependendo do contexto. Então, façam sempre anotações. Não estudem, passa a videoaula só por passar, mas saibam o que vocês estão estudando, entendam o que vocês estão estudando. Sexta dica: não abram outros sites enquanto vocês estiverem estudando. Se você estiver estudando pelo notebook ou pelo computador, não abram outros sites, a não ser aqueles que vai te direcionar para o estudo, certo? A não ser que seja uma pesquisa, procurar uma tradução de uma palavra. Fora isso, não abram outros sites durante o estudo, porque isso vai desconcentrar vocês na aula. Então, vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje, certo? Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 do nosso livro. Já estejam aí com todo o material que vocês precisam para a aula de hoje. Eu também vou passar, depois da aula, eu vou passar o gabarito, depois do conteúdo, eu vou passar o gabarito da semana passada. Eu recebi todos os e-mails, vou passar o gabarito para que vocês possam corrigir, certo? Então, chicos, nós iremos iniciar a leção 3, como eu já tinha falado. O tema dessa unidade é educação, que quer dizer educação. Se vocês observarem aqui no cantinho, vou dar uma aumentada para que vocês vejam melhor. Tem assim: por meio de la educação e de maneira coletiva, o indivíduo deve tomar consciência de sua condição histórica, assumir o controle de sua trajetória e conhecer sua capacidade de transformar o mundo. Ou seja, a educação é essencial para as nossas vidas, né? Seja ela em casa, na escola, a gente precisa ter uma educação no social, na sociedade, a gente precisa ter uma educação familiar, aquela educação que vem dos nossos pais, que é a base, certo? Vamos dar continuidade. A gente nesse capítulo vai falar um pouquinho sobre educação, vamos ver algumas questões e dialogar um pouco sobre isso. O que é que vocês pensam sobre educação? O que é que vem à mente de vocês a respeito de educação? Educação é apenas estudar espanhol, matemática, português, história? A educação ela se resume a isso? O que é que vocês acham? Então vamos lá para o textinho aqui, introdução, que é a introdução. Eu vou ler bem devagar para que vocês possam acompanhar, certo? Vamos lá. Lo que integra una persona a la sociedad y al grupo en que vive es la cultura que ella recibe de sus antepasados. Esto se da por medio del proceso de educación, tanto sistemática como asistemática, que tiene como objetivo transmisión de cultura, adaptación de los individuos en la sociedad e desarrollo de suas potencialidades. Ou seja, o que integra uma pessoa a uma sociedade ou ao grupo que ela vive é o quê? É a cultura dela, é o jeito dela viver. Se uma pessoa da Espanha vir morar aqui no Brasil, ela terá dificuldades de se adaptar,
ou ela irá viver tranquilamente? Ela terá muitas dificuldades, né? Porque não é o meio que ela vive, não é a cultura que ela está inserida. Então, possa ser que depois ela acostume, mas de início, de imediato, ela vai ter dificuldade. Por quê? Porque a sociedade, ela tem um contexto cultural. Se você pegar um índio e tirar ele da tribo dele, do local que ele é acostumado, ele vai estranhar muito, porque um outro espaço não faz parte da sua cultura, assim como se nós estivéssemos lá também numa tribo, também estranharíamos muito, porque não é a nossa cultura, não faz parte daquilo que a gente vive no dia a dia. Leitura contextualizada. Eu vou ler só, né, porque nós não estamos juntos, mas vocês acompanhem daí e façam as suas leituras. A gente só não vai ler no coletivo, mas cada um lê aí da sua casa, certo? Vamos lá. Educação para todos os niños. Educação para todas as crianças, né? As crianças, elas têm o direito da educação, né? Toda criança, ela tem o direito da educação, o direito de estudar. Trabalhamos para que ir à escola seja uma realidade para todos os niños e niñas do mundo, porque a educação universal é fundamental para superar o círculo de pobreza que ameaça a infância. Por exemplo, quantas crianças vocês já não viram nos sinais, vendendo confeitos, vendendo balas, nos ônibus, pedindo. E essas crianças não deveriam estar ali. Na verdade, elas não podem estar ali. O lugar da criança é na escola, é estudando. Elas têm o direito de estudar, elas têm o direito de ter uma família, elas têm o direito de ter um lar. Na outra página tem assim: la importância de la educação universal. La educação é um direito humano fundamental e uma herramienta decisiva para o desarrollo de las personas e las sociedades. Desarrollo quer dizer para o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Por ello, lograr la enseñanza primária universal é o segundo de los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas. Sin embargo, 57 millones de niños y niñas en todo el mundo no van a la escuela y otros tantos reciben una educación discontinua o deficiente. En UNICEF trabajamos para conseguir que todos os niños e niñas recebam uma educação básica de qualidade. Por quê? A educação contribui a melhorar a vida e é uma peça clave para acabar com o círculo de pobreza que ameaça a muitos niños de países em desenvolvimento. Permite a los niños y niñas adquirir el conocimiento y las aptitudes necessários para adoptar formas de vida saludables y asumir un papel activo en la toma de las decisiones que les van a afectar en el mundo. Una educación basada en los derechos es la vía para acabar con algunas de las desigualdades más arraigadas en la sociedad. Las pruebas demuestran que proveer a todos los niños y niñas de una educación básica de calidad podría impulsar el crecimiento económico anual en unos 2% en los países de bajos ingresos. Sería posible librar de la pobreza al 12% de las personas pobres, si todos los estudiantes de los países pobres tuvieran aptitudes de lectura básicas, que durante las últimas 4 décadas el incremento mundial
que ha experimentado la educación de las mujeres ha evitado más de 4 millones de muertes infantiles, que cada ano adicional de escolarización puede propiciar un aumento de los ingresos de la mujer entre el 10% y el 20%, que $1 milhão investido em educação e aptitudes equivale a 10 milhões de crescimento econômico. Então, aqui, nessa parte, o texto nos mostra o porquê todos os chicos, todas as crianças, devem ter uma educação básica de qualidade. Nessa outra parte, ele prova, ele nos demonstra a consequência que a educação vai trazer para as crianças. Passando para a página 34, tem aí uma atividadezinha que eu quero que vocês desenvolvam, vou cobrir aqui as respostas para vocês responderem, tá? Vocês vão parar a videoaula e vai responder. Primeira questão. Sobre o texto, educação para todos os niños marca C para correto e E para errado em los enunciados. Aí vocês vão ler aí as opções e marcar C ou E. Segundo, o texto leído trata de uma educação. Educação que? Universitária, sistemática ou exclusiva? Terceiro, de acordo com o texto, uma educação basada em los derechos es. Aí vocês vão ler aí as opções para ver qual se identifica. La educação inclusiva. Esse tema é um tema muito bom, né? Um tema que a nossa escola trabalha bem, tanto na teoria quanto na prática, né? Nós somos uma escola inclusiva. Na sala do 6º ano mesmo, nós temos alguns alunos que têm algumas necessidades especiais e que vocês dão um show de inclusão, né? Vocês são alunos que sabem acolher bem essas crianças. A educação inclusiva implica que todos os jovens e adultos de uma determinada comunidade aprendam juntos, independente de sua origem, suas condições personais, sociais ou culturais, incluídos aqueles que apresentam qualquer problema de aprendizagem ou discapacidade. Ou seja, a educação é para todos, né? A gente não pode excluir as pessoas, independente de qualquer coisa, cultura, classe social, se ele tem uma discapacidade, discapacidade quer dizer deficiência, uma deficiência física, mental, não importa. A educação, ela é para todos. Lá no final, depois vocês fazem a leitura completa, lá no final tem: entendendo que podemos ser parecidos, pero no idênticos uns a outros, e com ele, nossas necessidades devem ser consideradas desde uma perspectiva plural e diversa. Ou seja, ninguém é igual, né? Todos nós temos as nossas particularidades, todos nós temos o nosso jeito de ser. E às vezes as nossas discapacidades, as nossas deficiências são completas com as dos outros e vice-versa. Às vezes tem aluno que tem uma certa habilidade para línguas, para idiomas, outros já não têm, outros têm uma certa habilidade para cálculos, e um completa o outro, um ajuda o outro. Nessa outra página, nós também temos uma atividadezinha aí para vocês responderem com base no texto. Então, primeira questão, a ideia central do texto é: vocês vão ler, analisar e marcar a resposta que vocês acham. Segunda questão, a inclusão é uma necessidade social, señala a alternativa que solamente traz formas de integração para a sociedade. E terceiro, por que a educação inclusiva é importante? Então, vocês vão fazer a leitura e vão responder. Na página 35, nós temos aí, ainda continuando na 35, né? Nós temos aí um diálogo, La Família Lopes, e na 36 também temos outro diálogo, La Família Gonçalves. Eu quero que vocês leiam esses dois diálogos, convidem alguém aí da família de vocês para vocês fazerem
uma troca aí. Padre quer dizer pai, hijo quer dizer filho, né? Madre quer dizer mãe, hijo, filho também. Então, convide seu pai e sua mãe para que vocês possam fazer essa leitura juntos, certo? Então é isso, chicos e chicas. Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Não esqueçam de entrar no site da escola, vai lá nos arquivos, baixa o arquivo da atividade, lá vai estar todos os passos, todas as informações que vocês precisam para entrar na videoaula, para fazer atividade, como entregar a atividade, certo? Não deixem de fazer as atividades, eu estou recebendo todas, seja por e-mail ou pelo Instagram, tá? Uma boa semana para vocês, besitos, hasta luego!